Bem, boa noite a todos. Quero realmente agradecer a presença de todos aqui no auditório. Para nós, do Instituto Moreira Salles, é tanto uma honra poder recebê-los, receber essa exposição. É também uma celebração em torno da fotografia, em torno da obra de um grande fotógrafo, Irving Penn. A exposição Irving Penn Centenário é um projeto desenvolvido pela Fundação Irving Penn e pelo Metropolitan Museum de Nova York, com a curadoria de Jeff Rosenheim, curador do Departamento de Fotografia do Metropolitan, e Maria Morris Hamburg, hoje pesquisadora independente. E também a primeira curadora do Departamento de Fotografia do Metropolitan, que foi instituído na década de 80. Anteriormente, o Metropolitan abrigava suas coleções fotográficas no Departamento de Estampas, Desenhos e Fotografia. Então, é uma grande honra podermos recebê-los aqui. A curadoria dessa exposição é conjunta dos dois e, obviamente, olha toda a vida desse grande nome da fotografia e das artes, que foi Irving Penn. Um fotógrafo que atuou nas revistas ilustradas, na moda, né? E um fotógrafo que, ao mesmo tempo, é uma referência para a fotografia internacional e também para a fotografia brasileira. Eu queria mencionar dois nomes associados à fotografia e às artes gráficas e ao desenho gráfico no Brasil, que tem muita proximidade com o cenário nova-iorquino, com o cenário das publicações de moda, de revistas ilustradas, e são eles Bia Feitler e Otto Stupakov. Dois nomes aos quais nós temos muita proximidade, por tudo aquilo que atuaram e representaram no Brasil, e pelo fato que também ambos atuaram profissionalmente em Nova York. Otto, em grande parte, levado um pouco para o universo da fotografia de moda e das revistas também de moda por Bia Feitler, e ela, na verdade, uma diretora de arte excepcional que se engajou na Harper's Bazaar e que teve uma atuação extremamente importante nesse meio. E, evidente, são pessoas que conviveram com o meio da moda e da fotografia e das publicações e conviveram, obviamente, muito próximos a Irving Penn. Nesse sentido, é apenas para puxar um pouco mais para perto, para aproximar a obra desse grande fotógrafo que foi Irving Penn e para que a gente possa, inclusive, pensar as reflexões que teremos hoje em torno da obra dele, sempre num diálogo com aquilo que é o nosso desejo permanente de pensar a produção fotográfica brasileira e pensar a fotografia nesses termos de itinerância intensa, de troca de imagens e de indivíduos transitando entre países, entre continentes, que marcou a fotografia desde o seu início. Portanto, é uma exposição que fala de Penn, mas é uma exposição que permite com que a gente pense simultaneamente todo o processo de construção de imagens e de interação com a produção nossa no país e com a produção de fotógrafos que, saindo do Brasil, tiveram carreiras significativas e ajudaram a construir esse grande mundo das imagens que continua hoje sendo uma referência fundamental para que a gente pense a cultura contemporânea. Então, dito isso, eu gostaria de passar a palavra para Maria, para que ela nos apresente uma série de considerações e gostaria também de dizer que, ao final das apresentações da Maria e do Jeff, nós receberemos por escrito perguntas da plateia, teremos um colega com, enfim, papel, lápis, e com isso, porque não temos muito tempo, eu posso tentar sintetizar algumas coisas e a gente ter uma boa também etapa de conversa com Jeff e Maria. Vou pedir, então, que a gente troque a vinheta e coloque o PowerPoint. Maria, você tem esse... You have this microphone.
Maria está dizendo que tem 3 lugares vazios aqui na frente e que se alguém que está de pé quiser se acomodar, na talvez 5ª fileira, 2 lugares, dos colegas que estão em pé. Eles estão bem, they're fine. Muito bem. Então, tem um motivo pelo qual esse rosto não é conhecido, é o rosto de Irving Penn. E ele era uma contradição, diferentemente de vários fotógrafos de moda hoje em dia, que acabam ficando amigos das estrelas que fotografam e vão parar nas páginas das colunas sociais. O Penn ficava fora do foco. Ele foi uma figura de grande influência na fotografia do século XX, como vocês sabem, não apenas na fotografia de moda e na publicidade, mas também em termos da sua arte pessoal. Nós temos muitos exemplos disso nas paredes aqui. Vários fotógrafos do século XX herdaram a sua prática, mas poucos deles tinham a sua visão incrível, porque ele realmente era o padrão ouro desse meio. Como a gente acabou de ouvir, a Bia Feitler e o Otto Stupakoff talvez sejam mais conhecidos pelos senhores do que ele, mas eles seguiram os passos de Penn. A Bia era designer gráfica na Harper's Bazaar na década de 60 e o Stupakoff fez parte das origens da fotografia de moda aqui, como vocês devem saber. Os dois estudaram nos Estados Unidos e ambos trabalharam na área na qual Penn foi pioneiro. O primeiro emprego de Penn também foi na Harper's Bazaar. Ele trabalhou com um designer lendário, que foi seu chefe, Alexei Brodovitch. Aqui, à direita, podemos ver o Stupakoff utilizando aquele pano de fundo que Irving Penn utilizou e tornou famoso, e que vocês poderão ver na exposição. E foi a Bia Feitler que concebeu esse recorte de Donald cor-de-rosa para cobrir um chapéu que estava na imagem de Avedon e que não estava funcionando para a capa da revista. E ela falou, calma, nós vamos fazer isso dar certo. E criou isso. Mas a Bia e o Otto Stupakoff eram bebês quando Penn trabalhou para a Harper's Bazaar, em 1937, 1938. Literalmente, eles eram bebês, estavam no berço ainda. O Penn nasceu 2 décadas antes, filho de imigrantes russos, e quando ele era menino e jovem, ele era muito observador, muito inteligente, e tinha um ímpeto criativo de produzir coisas. E ele ganhou uma bolsa para a Philadelphia Museum School, onde ele estudou desenho, aquarela e design. As matérias comuns. Como muitos artistas nos Estados Unidos, ele tinha a Europa como a fonte de arte moderna. E o seu sonho, quando jovem, era se tornar um pintor da mesma estatura que seus ídolos, Picasso, de Chirico, Miró. Aqui estamos vendo a imagem de Guernica, de Picasso, que é um memorial ao bombardeio nazista da cidade espanhola. Uma tela enorme que viajou por toda a Europa em 1937, 1938. E em 1938 ela foi para Nova York, onde ficou no acervo do Museum of Modern Art. E esse era um dos refúgios favoritos de Penn, não só pela arte, mas também porque a namorada dele trabalhava lá. O Matisse era outro erudito amado por Irving Penn, essa pintura da mesma época. Era um momento, durante a vida educacional de Irving Penn, quando ele estava na metade dos estudos de arte, e naquela época ele se inscreveu para fazer um curso de fotografia com Alexei Brodovitch, que era um designer gráfico franco-russo de vanguarda. E ele dava aula nesse curso.
Acima de tudo, o Brodovitch estava convencido que a fotografia era a mídia do futuro, a língua de hoje, das revistas, da moda e da publicidade. Ele não ficou nada impressionado com os desenhos de Penn e tentou evitar de que ele pudesse fazer o curso. Mas o Penn perseverou e, no final, acabou sendo seu melhor aluno. Então, quando o Brodovitch saiu de Filadélfia e foi trabalhar na Harper's Bazaar, em Nova York, no verão de 1937 e 38, o Irving Penn foi junto com ele como seu assistente. Trabalhava no departamento de correio, fazia café e ficou absorvendo a arte europeia, as influências, durante o sono, quando ele dormia no sofá do estúdio do Brodovitch. Após 2 anos trabalhando com design em Nova York, depois que ele se formou, o Penn já tinha economizado o suficiente para poder parar de trabalhar e se dedicar à pintura. Esse era o sonho dele. Se ele pudesse, ele teria ido para Paris, mas, como a Europa estava em guerra, ele procurou uma outra alternativa. Naquela época, os pintores de murais do México eram um assunto da moda em Nova York. Eu acho que foi a época que o Radio City Music Hall estava sendo pintado, inclusive. E o Irving Penn também tinha visto uma mostra desse pôster que nós estamos vendo aqui à esquerda, a primeira grande mostra de arte mexicana em Nova York, no MoMA. E ele resolveu se mudar para a cidade do México. Ele foi morar em Coyoacán, que é uma cidadezinha na periferia da cidade do México, onde a Frida Kahlo e o Diego Rivera também moravam, inclusive outros artistas também. E aqui temos uma imagem de Irving Penn em Coyoacán, em 1942. Ele tinha acabado de chegar e estava pronto para se dedicar à sua vida dos sonhos. Tinha uma outra imagem que eu queria mostrar para vocês, mas não consegui encontrar, que mostra o Irving Penn do lado de uma tela enorme, não tão grande quanto Guernica, mas é grande de qualquer forma, o que era a prova das grandes ambições dele já naquela época. Além das suas tintas e pincéis, o Penn também levou uma câmera para o México. E ele tirava fotos, principalmente de sinais, placas, como esse aqui à esquerda. É um sinal pintado na parede de um boteco no México. E ele também tirava fotos de algumas naturezas mortas, como podemos ver aqui à direita. Essa é a namorada dele, que trabalhava no MoMA. Ela passou um tempo no México, onde ela foi esposa dele por um tempo. E aqui temos uma imagem dela no jardim. É interessante porque quanto mais ele pintava, mais ele se frustrava. E quanto mais ele fotografava, mais feliz ele ficava. E após mais ou menos 1 ano, ele resolveu pegar a câmera, pegar as fotos e voltar para Nova York. E deixou as pinturas para trás. Para ele, aquelas pinturas, principalmente porque ele tinha uma visão muito exigente, não eram boas o suficiente. E o sonho dele de uma vida como pintor era uma bobagem romântica. Era isso que ele pensava naquela época. E mais, ele pensou, meu dinheiro acabou e eu preciso de um emprego. De volta em Nova York, ele descobriu que outro designer franco-russo estava na cidade, que era o Alexander Lieberman. E ele também estava trabalhando numa revista feminina, a Vogue, e estava transformando a revista numa publicação de estilo, de alta costura, de moda e da cultura. Ele ofereceu um emprego para Penn para fazer as capas, não pintar nem desenhar, mas fotografar. Ele não sabia como usar uma câmera com filme em cores, pelo menos ele não tinha tanta experiência. E deram um assistente, um estúdio para ele começar a trabalhar. E em breve ele começou a criar a sua primeira capa, que vocês estão vendo aqui. Não demorou muito para ele não simplesmente fazer o design de objetos, como luvas
e bolsas, ele começou a criar imagens que não tinham nenhuma utilidade específica. Como a maior parte da arte, inclusive, não tem utilidade. Mas eram imagens que paravam o trânsito nas páginas das revistas. Eram imagens como essa que podemos ver aqui à direita, que tinham uma deliberação, uma consideração e um prazer supremos. E foi nesse tipo de arte, na natureza morta, que Penn se descobriu realmente como um artista. As qualidades que o faziam querer pintar, a sua natureza observadora, o seu silêncio interno, a sua criatividade, o seu amor pela arte, que era um refúgio, era quase que um alívio que removia todo o mal do mundo. Tudo isso foi a origem do seu sucesso. Além disso, ele tinha também uma mente muito precisa e uma necessidade de se superar, junto com padrões rigorosos e uma enorme tenacidade. A única coisa que faltava na fotografia que ele gostaria de ter, que ele tinha na pintura, era o toque das mãos. Ele exercia quase os mesmos talentos, apenas com outras ferramentas. Era como pintar com luz, produtos químicos e uma câmera. Sob a tutela e a colaboração de Lieberman, ele se tornou um artista gráfico sensacional. E, por vontade própria, estudou Goya, Posada e vários outros artistas, bem como o artista francês de pôsteres Toulouse-Lautrec. Como a Vogue era principalmente uma revista de moda, o Lieberman também o fez trabalhar fotografando moda. E através desse trabalho, ele conseguiu refinar sua técnica e se tornou um mestre da concisão, da compressão e do enquadramento. O trabalho com o Lieberman foi uma chance extraordinária para Irving Penn. Eles compartilhavam ideias, tinham a mesma sensibilidade e tinham uma colaboração muito fácil. O Brodovitch foi uma figura paterna para Irving Penn. Já o Lieberman era mais como um irmão mais velho, urbano, sofisticado. Os jornalistas e fotógrafos da moda naquela época normalmente trabalhavam ao ar livre, nas ruas, em condições incertas, volúveis. Já o Penn queria controlar cada aspecto das suas fotografias. Então, ele preferia trabalhar no estúdio. Se ele estivesse trabalhando em localizações fora de Nova York, que ele fazia com frequência, ele pedia um estúdio emprestado ou levava um estúdio portátil consigo. Ele prestava uma atenção escrupulosa à iluminação e usava a luz para enfatizar as qualidades esculturais de um vestido, de uma maçã, de um rosto, e preferia sempre a luz natural. Vejam como ele fez um drapeado e iluminou a capa de Balenciaga, aqui à direita. Poderia ser uma escultura no Parthenon. A mulher, na imagem, era uma bailarina sueca, chamada Lisa Fonsa-Greaves, e ela ensinou muito a Irving Penn sobre como utilizar o corpo, como se fosse um andaime móvel para a moda. E várias outras maneiras de usar o corpo também. E ela foi uma colaboradora tão boa para o Penn que eles se casaram em Londres. Pouco tempo depois dele fazer essa imagem dela e tirar outras fotos impressionantes dela em Paris na década de 50. Eu sei que vocês vão gostar muito dessas imagens na exposição. São o ponto alto da carreira dele. O pintor, dentro de Penn, se divertia com a luz natural, com as sombras, e criava bancos de luz para ampliar ou para imitar o efeito chiaro-escuro dos antigos mestres. Houve uma entrevista recente com um senhor que queria escrever um livro a respeito de outro fotógrafo de moda, e ele perguntou como que o Penn conseguia fazer aquela iluminação dos grandes mestres. E eu falei, ele fazia o possível e o impossível para tornar a luz maravilhosa. Ele criava bancos de luz, recriava os bancos de luz. E ele falou, eu tentei de tudo, já copiei todos os bancos de luz dele e não consigo fazer, ninguém consegue. Eu falei, isso mesmo, a ideia era essa.
ele não parava de procurar formas de conquistar a expressão que ele queria. Por exemplo, ele fez experimentos com negativos feitos de papel, como nessa imagem aqui à direita, para conseguir aquele efeito sfumato. Ele estava sempre consciente da história da arte, de tudo que havia sido feito antes, do que poderia ser aproveitado, de lições que ele poderia aprender para abordar um novo objeto. Aqui à esquerda temos uma das primeiras obras de arte, que é a Vênus Paleolítica de Willendorf. Eu perguntei a ele se ele já havia visto uma imagem dessa escultura quando ele fez esse nu em 1947. Ele disse não, ele não se lembrava de ter visto, mas mais tarde na vida dele ele me disse, ele tinha certeza que tinha visto. E ele estava disposto a abordar temas clássicos, como o nu feminino. E os seus experimentos com formas de tornar as impressões fotográficas com uma aparência mais de pintura, levavam a gravuras especiais. Nos seus nus de 49 e 50, como vocês vão ver na exposição, são gravuras com gelatina e prata que foram processadas de uma forma diferente, com uma superexposição até o papel ficar negro e depois eram branqueadas. Que é uma operação arriscada. 10 fotos de 12 estragavam. Mas o resultado era uma compressão dos tons e uma imagem de descrição fotográfica que parecia menos realista, menos contínua, mais abstrata. No final da década de 60, Irving Penn ficou muito decepcionado com o que estava acontecendo nas revistas, as imagens das fotos deles nas imagens, porque ele achava que a qualidade dos papéis, a qualidade da impressão já não era mais a mesma. E ele começou a pensar em como ele poderia apresentar uma fotografia que pudesse ser pendurada numa parede, ao invés de ser impressa numa revista. E ele reinventou a impressão com platina e outros metais preciosos, onde as imagens têm uma profundidade de tom e uma qualidade mais delicada, que faz com que elas pareçam mais litografias, ou gravuras com impressões à tinta mais profunda. Essas gravuras recebiam várias passagens manuais, usando folhas de papel de aquarela com soluções de platina e outros metais. E esse era um processo que o Irving Penn sempre fazia pessoalmente, mesmo quando ele tinha vários assistentes. Aliás, temos um assistente dele que está aqui na plateia. Luciano, levanta a mão, Luciano. Trabalhou com ele durante os seus últimos 3 anos de vida ativa. Ao fazer esse processo com o pincel no papel, ele pensava quantas vezes ele precisava passar o pincel nesses papéis, quantos depósitos de matéria, de luz seriam necessários para deixar a imagem da forma como ele queria, da forma como ele havia imaginado. Era um procedimento muito contemplativo, que trazia a fotografia muito mais próxima para o reino da pintura. E foi assim que ele resgatou aquele aspecto que estava faltando da pintura na fotografia, o conhecimento da mão, o toque instintivo do artista e do artesão. Para concluir a minha parte, eu gostaria de dizer que algumas qualidades da arte de Penn mostram uma clara reverência aos precedentes históricos, como podemos ver aqui nessa comparação bastante simples. Essas mesmas imagens não são antiquadas. Para mim, elas são clássicas. Porque elas são irreduzíveis. Suas formas são livres de qualquer coisa que seja supérflua. Elas são destiladas até a sua essência, até chegarem a uma abstração virtual da realidade, que é uma forma clássica, uma forma moderna de classicismo. A tendência que vemos aqui, que pode ser aliada ao surrealismo, num retrato contemporâneo de Miró. A arte de Irving Penn nunca é gratuita, lisonjeira, superficial, diferentemente de grande parte da fotografia
que vemos em revistas, ela nunca é glamurosa simplesmente para vender, como podemos ver nesses retratos mais convencionais de Marlene Dietrich. Pelo contrário, são conquistas difíceis. Elas são resultado de poses demoradas, um cuidado infinito, uma concentração intensa, para que se conquiste um momento de revelação verdadeira da personalidade da pessoa. Nesse caso, a Marlene Dietrich, que estava acostumada com coordenar todos os aspectos das suas sessões de fotografia, marchou para dentro do estúdio de Penn e disse para ele: jovem, coloque a luz ali. Ninguém nunca tinha falado com ele dessa forma. Ele respirou fundo, ficou quieto e disse: para essa sessão, você vai ser a Marlene Dietrich e eu vou ser o fotógrafo. Como vocês podem ver na imagem, nenhum dos dois ganhou a guerra. Não é só a forma surpreendente, a luz perolada nesse rosto maravilhoso que chama a nossa atenção. É também aquele toque de vulnerabilidade, aquele traço que mostra a pessoa verdadeira por trás da persona que foi criada com tanto cuidado, que durou menos do que uma piscada entre esse duelo desses grandes titãs. E é isso que nos cativa. Muito obrigada. Eu então gostaria agora de passar a palavra para Jeff, né, para que pudesse também comentar a obra de Penn. E é uma conversa, nós realmente queremos muito poder depois também conversarmos um pouco com vocês. Então, insisto, quem tiver alguma questão, por favor, peça para que nossa colega entregue um papel e lápis. E seguimos assim. Então, Jeff, por favor, e Maria, muito obrigado. Então, Jeff. Thank you, Sergio. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado por terem vindo. Gostaria de agradecer a Maria pela introdução maravilhosa de um artista que ela conhecia muito bem. Ela me apresentou para o Irving Penn, lá no Metropolitan Museum. E eu não conseguiria trabalhar com essas fotografias, nem estaria aqui se a Maria não tivesse aberto essa porta para mim um dia. Muito obrigado, Maria. Sérgio, é fantástico ver essas fotos aqui no Brasil. Eu passei as últimas 2 semanas na sua cidade. Visitei os museus, vi muita cultura. E eu acho que essas fotografias realmente vão ficar fabulosas aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E também acho que elas vão tocar algo que vocês já sabem, algo que vocês já conhecem. Isso é lindo. Um dos grandes prazeres de trabalhar com museus é que você tem a oportunidade de conhecer artistas, de ver fotografias ou qualquer tipo de obra de arte que faça parte do acervo do museu, como o acervo aqui do Instituto Moreira Salles. Esses acervos são incríveis, eles te ensinam coisas que as obras de arte individuais não te mostram. E o maior prazer que eu tive foi o convite da Fundação Irving Penn, e eu gostaria de tirar o meu chapéu para o Tom Penn, por acreditar em mim, na Maria, e por acreditar no Metropolitan Museum, e por nos convidar a ver o seu acervo, que tem milhares de fotografias. Eu e a Maria passamos 2 anos selecionando as imagens, que é o maior período de curadoria que eu já fiz parte. A Maria veio de Rhode Island, eu estava em Nova York. Durante 2 anos, nós simplesmente olhamos as imagens. Primeiro eu me reuni com a equipe da Fundação, eles me deram algumas pastas, e nessas pastas estavam todas as fotografias de Irving Penn que haviam sobrevivido e que estavam na Fundação. Eu sorri e eu disse: muito obrigado. E me incentivaram a escolher
as fotografias olhando as reproduções. E eu percebi que eles realmente não entendiam qual seria a forma do nosso trabalho. Nós precisávamos ver as fotografias, cada uma delas. E foi um presente para nós dois. E acabou sendo um presente para todos nós. E é isso que essa exposição é. Uma seleção de mais de 200 imagens, são 250 imagens, inclusive o pano de fundo do Irving Penn. Eu aprendi muito sobre fotografia. Ele é um grande criador de imagens, mas como vocês ouviram a Maria dizer, ele era também um produtor de objetos fantástico. Nós estamos vivendo num momento onde essas coisas aqui criam imagens com muita rapidez, mas o Irving Penn realmente acreditava na impressão, na gravura, no objeto, e é isso que nós estamos mostrando aqui. É isso que São Paulo está oferecendo a vocês, que o IMS tem para oferecer para vocês, os objetos em si. Um pouquinho a respeito do Metropolitan Museum, eu acho que é a primeira vez que o museu foi convidado a enviar um acervo, uma coleção inteira para o Brasil. E é uma grande honra que tenham sido fotografias. Os meus colegas em Nova York estão mandando um oi, meu novo diretor, Max Hollein, infelizmente não pôde vir. Ele acabou de começar a trabalhar lá na semana que eu vim para São Paulo, e nós esperamos que este seja um diálogo de duas mãos e que o Penn seja o início de uma grande jornada, que ele seja o nosso embaixador. Era isso que eu queria dizer. A mostra está organizada em 2 andares, ela é levemente cronológica e explora todas as conquistas e o legado do grande artista que trabalhou com as câmeras. Muito obrigado por terem vindo. Nós podemos responder perguntas e talvez o Sérgio e a Maria podem começar. We have at least one question. Que é um bom começo. E eu estimulo, sinceramente, a todos que se unam, então, a nós com algumas perguntas. Está em inglês e eu vou ler em inglês. Por favor, traduzam, porque está em inglês. No, I'll read it in English. I'll read it in English. It's in English. Okay? Thank you. Legendary fashion editor Diana Vreeland, yes, worked with Penn both in Bazaar and Vogue. What's the influence of her in Penn's work? Diana Vreeland era uma editora de moda lendária e ela começou na Harper's Bazaar e trabalhou com a Vedon. E os dois trabalhavam muito bem juntos. Eles tinham uma ligação, eles adoravam gestos exagerados das modelos nas imagens. Gostavam muito de cor. A Vedon, na década de 60, era muito extravagante, usava cores psicodélicas. E ela gostava muito, eles criavam essas coisas juntos, eles tinham uma colaboração fantástica. Mais tarde, eu não me lembro qual foi a data exatamente, mas ela foi contratada pelo Lieberman para ir trabalhar na Vogue. Ele tinha perdido o seu editor de moda, estava procurando alguém, e ela era fantástica. Ela era uma mulher com uma verve incrível. Ela era muito alta, tinha muita personalidade, usava muitas joias. E ela foi trabalhar lá e depois de um tempo ela trouxe a Vedon. Então a Vedon e o Penn trabalharam na Vogue, que foi um golpe para o Irving Penn, porque o Vedon era o outro grande fotógrafo daquela época no setor de moda, né, nos Estados Unidos. E ele sempre foi um colega, um amigo, mas
também era um grande concorrente. Eles não poderiam ter sido pessoas mais diferentes em termos de gestuais, em termos de fotografia. Eles se respeitavam muito como profissionais. E o Irving Penn começou a se afastar da Vogue durante os anos que a Diana Vreeland estava lá, porque o Avedon era o protegido dela. E foi aí que ele começou a desenvolver as gravuras com platina e as impressões em platina. E o fato o efeito da Vreeland no Penn foi fazer com que ele fugisse. Mas também tem outra coisa interessante que aconteceu. Quando eles estavam juntos, isso permitiu que o Irving Penn fizesse alguns projetos sobre os quais nós não falamos, que são os mundos num quarto pequeno, flores. É uma forma de fuga, mas ele conseguiu dizer não. E isso permitiu que ele fizesse mais daquilo que ele queria fazer. E quase que foi uma saída para ele. A Maria é especialista nas fotografias de Avedon. Nós fizemos uma amostra enorme no Metropolitan Museum. Tem um acervo de fotografias fantásticos como resultado do trabalho da Maria com o Avedon e com o Irving Penn. Tem pouca gente que conseguiria fazer isso no mesmo museu, e a Maria conseguiu. E as pessoas sempre me perguntam, mas qual é a diferença entre Avedon e Penn? É difícil de definir, mas o Avedon brigava com a gravidade. Ele queria que as imagens dele voassem, como se tudo estivesse se movendo. O estúdio tinha música, drama, e o Irving Penn acreditava que uma das forças mais belas da natureza era a gravidade. E Avedon não acreditava nisso. Irving Penn fazia com a gravidade o que o Avedon fazia com o gestual. E é fantástico. Eles eram bons rivais durante um tempo. Eles gostavam dessa relação. Tem uma imagem linda do Avedon na exposição, inclusive, no segundo andar. Continuando então com as perguntas. So this is in Portuguese. Que se refere ainda ao universo dos modelos, ou das modelos que eventualmente Penn fotografou, é especificamente referente a Lee Miller. Teria ele, em algum momento, fotografado Lee Miller como modelo, ou mesmo como uma colega, uma fellow photographer? Essa é uma pergunta específica. E a outra pergunta para a Maria é: qual foi a sua impressão durante suas conversas com Penn sobre o ambiente do estúdio? Portanto, ainda continuando um pouco nesse universo do estúdio, né, e da relação de Penn com os modelos, essas duas perguntas. To my knowledge, então, a pergunta foi se ele fotografou Lee Miller, que também era fotógrafa. E foi modelo incrível no início de sua vida. Eu acho que ele nunca chegou a fotografar Lee Miller. Nunca, acho. Uma pessoa com quem ele trabalhou muito, que foi editor da Vogue, na década de 40, fotografou Lee Miller quando estava no exército dos Estados Unidos. Mas acho que o Penn não fotografou, não. Você sabe se ele fotografou? Acho que não. E é aí que entra a questão do ambiente no estúdio onde ele trabalhava. Muita gente diz que parecia um laboratório. Parecia até um centro cirúrgico, na verdade, porque era muito organizado, clinicamente organizado, imaculado e silencioso. Outras pessoas diziam que estar com o Penn no estúdio, ser fotografado por ele, era quase como ir ao consultório do psicanalista. Era uma experiência muito intensa. Irving Penn
era uma pessoa muito focada. E quando ele mirava aqueles olhos azuis dele em você, parecia que você tinha nascido para ter aquela conversa com ele. E ele tinha nascido para ter aquela conversa com você e mais nada importava no mundo. Eu tenho certeza que ser fotografada por ele deve ter sido uma experiência incrível. O ambiente no estúdio era amigável, ele era muito engraçado. Como eu disse, era silencioso, ele praticamente sussurrava. Os assistentes no estúdio eram muito simpáticos, muito afetuosos e claramente apaixonados pelo Penn e ele por eles. Era um caso de amor entre família. Era um lugar muito agradável de se estar. E o Irving Penn era a chama que aquecia o estúdio. Nós tivemos uma conversa com os assistentes de estúdio do Irving Penn, todos os que puderam vir após a inauguração da exposição, e foi muito interessante. Uma das coisas que eu me lembro é que teve que haver uma comunicação não verbal de um lado da sessão de fotografia para o outro. Eles não estavam mais conseguindo ter exposições com aquele rolo de filme, porque era muito pequeno, e eles estavam fazendo tudo por sinais, porque o Penn não gostava que ninguém ficasse falando no estúdio. Eu não tenho certeza, se eu não me engano, outra pessoa que está aqui hoje trabalhou com o Irving Penn como modelo, que eu acho que é a intérprete. Eu estou inventando isso? É verdade? Você pode abanar a mão para a gente? Vem aqui embaixo. Talvez vocês podem perguntar para ela como foi ser modelo. É verdade, ela está naquela caixinha escura lá em cima. E o Luciano está aqui também, vocês podem falar com ele pode falar mais a respeito disso. Com relação a Bea Feitler, ela foi mencionada pela Maria, pelo Sérgio. Eu não a conhecia, mas ela teve um papel muito importante na arte de Nova York, não só através do seu trabalho de arte gráfica, design gráfico e no seu trabalho nas revistas, mas também através da sua relação com as artes em geral. Mas ela era muito amiga da Diane Arbus. Ela era uma das únicas pessoas que tinha o portfólio mais famoso da Diane Arbus, que chamava The Box of Ten. Uma coleção que está no Smithsonian. Publicaram um livro maravilhoso recentemente com 10 fotos. E ela adquiriu e apoiou um artista que estava em dificuldades na época. Então tem uma outra conexão muito interessante aí com o mundo da fotografia. Eu tenho duas perguntas, eu vou considerá-las duas últimas perguntas. E com isso eu acho que se aproxima um pouco do que nós estávamos pensando para essa nossa conversa. E essa pergunta, uma inicialmente também em inglês, mas eu vou dessa vez traduzi-la. A pergunta é a seguinte: pode parecer um pouco naif, mas como as fotografias dos cigarros podem ser consideradas tão importantes para a Penn e para a arte como um todo. E a outra pergunta é uma pergunta, a seguinte pergunta: Penn realmente manteve uma tiragem original de cada uma de suas imagens? Did you get that? Should I translate? Okay. I'll do it. These are two questions, but related, of course. One related to cigarettes and the importance of this series on his work and in art, and the other one is about the printing itself and about if Penn had kept one
original print of each of, of his images. Original prints here, of course, put in quotes, but it's the issue about, of course, either a final print or whatever we could discuss. Yeah. Let's do the cigarette question first. Vamos responder primeiro a pergunta sobre os cigarros, porque foi um pouco diferente do que eu ouvi, mas essencialmente foi como que essas fotos dos cigarros poderiam ser tão importantes para o Penn, o que é que isso quer dizer? Como eu disse, ele era uma contradição. Ele odiava fumar, não gostava nada que fosse sujo, fedido, e resolveu fotografar bitucas de cigarro para que elas ficassem tão lindas que fosse uma experiência quase sensual olhar para essas bitucas. E a contradição inerente tem a ver com a atração dos cigarros. E que foram uma armadilha para o pai dele, que faleceu de câncer, e o Brodovitch, que era uma figura paterna para o Penn, o designer gráfico. Então, existe um caso de amor com o processo de impressão. Os cigarros eram modelos fantásticos para esse processo de impressão. Ele podia movimentá-los, iluminá-los, incessantemente, sem problemas. E eram impressões exclusivas. E ele também podia dizer para o público: isso é só uma desculpa para fazer essas impressões. E a maior parte das pessoas acreditava nele. Até eu aparecer e falar: não, na verdade, essas fotografias são sobre não fumar, sobre morte, sobre muitas outras coisas misturadas de uma forma bastante contraditória. E eu acho que a tensão entre o objeto da fotografia, a impressão, todos os significados em torno dos cigarros, que fazem com que essas imagens sejam tão importantes. Não só as ideias de Penn, mas também em todo o trabalho, a vida do trabalho dele. São realmente muito originais. Second question, had Penn the corpus, kept... yeah. Maria's going to have to help me with this. A Maria vai ter que me ajudar a responder essa segunda pergunta. Eu acho que o Penn talvez tenha guardado, sim, uma tiragem para ele de tudo que ele achava que fosse importante. Mas o que era mais importante para responder essa pergunta é que ele não fazia só uma versão de cada obra, de cada negativo, de cada transparência. Não, ele fazia várias versões. Ele imprimia o trabalho dele diversas vezes. Mesmo quando ele estava em meados da carreira dele, ele já estava olhando para trás, para o início da sua carreira, e continuou a fazer isso a vida toda. Ele tinha um prazer enorme em alterar a aparência daquelas fotografias, mesmo aquelas que ele já tinha dominado. Como a Maria disse, ele realmente acreditava que havia mais de uma forma de se atingir a perfeição, mais de uma forma de se entender o potencial de cada negativo, de cada imagem. Então, é outro tipo de contradição. Nós escolhemos uma de cada imagem na exposição para representar as conquistas do artista. Vocês vão ver todas as imagens na primeira sala da exposição e tem 4 gravuras da mesma imagem que são todas diferentes. E a imagem original é colorida e essas imagens são em PB. Nós poderíamos ter feito a mesma coisa para
todas as fotografias que estão na exposição. Teria sido um tédio, muito didático, e vocês não iam se divertir. Mas isso revela um pouco da natureza do artista, que realmente acreditava em fazer experimentos e realmente acreditava que havia uma outra forma de se considerar a fotografia como arte. A maior parte dos fotógrafos, quando dominam a impressão, eles tentam duplicar aquilo que eles dominaram. Penn não era assim. Essencialmente, é porque a fotografia, para ele, não tinha nada a ver com a realidade. Tinha a ver com a expressão de algo que ele sentia. E isso muda com o tempo. Muda de uma hora para outra, inclusive. Assim como dentro do artista. Isso era muito claro, a mutabilidade da imagem. É como um músico com uma pauta e que interpreta a mesma música de formas diferentes. Bom, I want to thank you very much, Maria. Thank you very much, Jeff. Thank you, Sergio.